Gente, eu tô pirando aqui. Eu vim da... Na verdade, assim, eu nem te contei isso, porque eu não consegui falar com esse cara que tá aqui do meu lado, que... Um dos motivos de eu ter ido pra Natural Tech, que eu obviamente que eu iria pra Natural Tech, porque eu sou apaixonada por esse mundo todo, mas eu sabia que você ia estar lá. Legal. E foi muito louco, que eu sempre mostrava as suas coisas pra ele, né? O mozão está aqui atrás. Eu sempre mostrava as suas coisas, putz, olha que legal, não sei o que. Daí, e eu falei assim, putz, eu acho que eu vou cruzar com o Edu na Natural Tech. E foi assim. Esse que tá aqui do meu lado, antes de eu começar a falar, eu quero que ele se apresente, é o Eduardo do Saúde Frugal. Ele é referência, assim, tipo, surreal da alimentação cru, que as pessoas estão começando a conhecer agora, né, Edu? E eu quero que você se apresente. Claro. Bom, Eduardo Coraça, eu sou nutricionista clínico, mas eu sou escritor, chefe, palestrante, youtuber, tudo em relação a como alcançar o maior número de pessoas possíveis e ajudar elas a entender que nós fomos feitos para comida crua. Infelizmente, o cozimento permite a gente sobreviver e não prosperar. Reduz muito nossa qualidade de vida. Então, me salvou literalmente minha vida essa informação que eu divulgo. E me fez reverter uma diabetes, 2 cirurgias e há 12 anos eu não tenho nenhuma dor de garganta. Eu era a criança mais doente que você possa imaginar, baixo rendimento físico, mental, e no final das contas, hoje em dia, tudo mudou drasticamente. E eu acabei descobrindo algo que não só envolve a saúde humana em si, a verdade sobre a saúde humana em si, mas a verdade sobre o porquê a gente vê esse mundo tão caótico assim, né? A gente facilmente, com essa educação nutricional e a mudança da forma que a gente produz os alimentos, poderia solucionar todos os nossos problemas econômicos, sociais, éticos em relação à conduta animal, ambientais e de saúde do ser humano em si, né? Que loucura. É muito surreal. Quando eu comecei isso tudo, eu não tinha noção de onde eu estava entrando, eu estava só querendo me curar mesmo, né? Só que... Você tinha uma diabetes? Tinha polifagia, poliúria, polidipsia, fadiga crônica, são os 4 P's, como a gente geralmente chama, né? E a perda de peso, os sintomas da diabetes, né? Apesar de não ter sido diagnosticado porque eu tinha 20 anos, Você não vai a médico, você não fica fazendo... Você tá naquela idade que você só quer zoar. Você não tá pensando, fazer um exame laboratorial e ver... E você não correlaciona, né? Porque eu era um garoto, eu não tinha noção dos dados clínicos, da ciência médica, né? Então, quando eu comecei, eu vi o poder disso, em 3 dias eu não tinha mais a minha alergia que eu tinha aos 22 anos, e meu otorrino falou que mesmo eu operando, eu não teria como curá-lo, né? Então ela foi embora, em 3 dias eu não tinha mais nunca alergia, parecia que eu pensava muito melhor, eu conseguia me exercitar muito melhor. Eu falei, meu Deus, eu preciso compartilhar isso com o mundo. Isso faz tanto sentido, Para que queimar a nossa comida se 700 mil espécies vivem de comida crua e o ser humano, a gente tem dados históricos, antropológicos, paleoantropológicos, nutricionais, que a gente começou a queimar tem muito pouco tempo. Foi, na verdade, a glaciação Urne. Ocorreu há 100 mil anos atrás. Ela congelou o globo, causou a falta de frutos vegetais, a gente é extremamente inteligente, capaz anatomicamente, a gente aprendeu que queimar comida de outras espécies no fogo permite-nos a consumir elas. Ou seja, pássaros são chamados pela biologia de granívoros, porque eles têm bicos pontiagudos para coletar os grãos. Ou seja, imagina se coletando um grão de quinoa. É impossível. Só que com um bico pontiagudo e um papo onde ele germina o grão antes de consumir. Porcos, por exemplo, têm células etimoidais 100 vezes mais fortes que seres humanos. Ele fareja a batata, ele sabe que tem uma batata debaixo da terra. Ele consegue escavar com as suas patas e ele secreta amílase em grandes quantidades, a enzima gástrica e salivar para digerir carboidratos complexos. Já animais carnívoros chegam a 120 km, biosintetizam sua própria vitamina C. Ou seja, eles fazem vitamina C dentro deles. Nós não, morremos de escorbuto se a gente não consome vitamina C. Porque durante um processo evolutivo, nossos alimentos sempre tiveram vitamina C, o deles não. Sim. Entende? Alguns animais carnívoros chegam a 120 km. O Usain Bolt, a pessoa mais rápida do mundo, não chega nem a 40. Então, você consegue ver que
é como se a natureza tivesse feito ferramentas embutidas na anatomia e fisiologia, ou seja, a anatomia, fisiologia e bioquímica do animal é, na verdade, uma ferramenta para ele se alimentar, processar e conseguir digerir devidamente o alimento. Então, nós somos primatas antropóides. A capacidade de enxergar cores, a capacidade de sentir o gosto doce, os polegares opostos, entre inúmeros outros parâmetros, mostra que somos comedores de frutas. Isso é para você enxergar a fruta, conseguir subir na árvore, coletar ela e sentir o gosto dela. E Edu, e hoje tá uma loucura, assim, que, né, nas histórias, eu falo por mim, né, porque eu que já fui uma obesa, que já passei por diversas, tava até contando pra ele a minha história, mas assim, hoje as pessoas têm medo de comer fruta, né? As pessoas que vivem nesse meu mundo, a gente tem medo da fruta. A banana é um crime, meu Deus, medo da banana. Então a gente tá chegando num ponto que a gente tem medo de comer fruta. Mas tá tudo ao contrário. A pessoa que vai pro McDonald's, ninguém acha que ela está fazendo uma coisa absurda. Mas quando você vai tentar comer saudável e introduzir esses hábitos, te vem como uma pessoa doente, louca, né? Ortorexia, criam até nomes para sugerir uma pessoa que ela está querendo se amar mais, se cuidar mais. E a gente sofre um preconceito grande, né? Eu até estava falando disso pro Edu e eu vou querer que ele dê uma palavrinha, porque o cara é o especialista. O cara dá vontade de você ficar aqui o dia inteiro, mas eu queria prender ele aqui. Mas ele tem palestra, para dar uma palestra maravilhosa, inclusive na Natural Tech, que depois vocês vão acompanhar as coisas dele. E eu sou vegetariana, né? Eu e meu marido somos vegetarianos. São caminhos que a gente vai percorrendo, né? Mas hoje a gente tem que tomar muito cuidado também com a informação das pessoas, porque tem muita gente usando do modismo, né? E eu queria que ele explicasse pra gente. Eu sei que nomenclatura é uma babaquice, são rótulos, mas as pessoas querem saber o que é o vegetariano estrito, né? O vegano, que hoje todo mundo fala, eu vou fazer uma dieta vegana. E as pessoas não sabem que vegano é todo um estilo de vida. E chegando ao crudívoro, e me explica pra mim. Tem várias definições, né, no final das contas, mas quando a gente geralmente fala vegetariano, é a pessoa que excluiu carne, né? Aí as pessoas até meio que misturam, né? Mas peixe não nasce em árvore, então exclui todo tipo de carne. Aí a gente geralmente fala do ovo-lacto ou lacto ou ovo vegetariano. É a pessoa que come o ovo ou lacto, ou os laticínios, leite ou os dois. Aí você tem o que o pessoal geralmente chama de dieta vegana. Sim. Né? Mas plant-based. Isso. Existe uma diferenciação de quem começou com o veganismo científico nutricional lá fora para não misturar os termos e para mostrar que os veganos geralmente comem muito junk food. Então eles chamaram de Whole Food Plant-Based Diet. Whole Food, alimento integral, Plant-Based Diet, dieta baseada em vegetais. Para mostrar que é uma dieta estritamente vegetal, natural. Ou saudável. Seja, isso, com alimentos integrais. E não só isso, como eles também recomendam o que a gente chama de 80-10-10, a proporção 80-10-10. 80% de carboidrato, um máximo de 10% de proteína e gordura. Seria literalmente uma proporção de macronutrientes, como sendo o que há de mais saudável no meio acadêmico nutricional hoje em dia, porque é a única forma cientificamente comprovada de prevenir ou até mesmo reverter certos níveis de cardiopatias, cânceres, até mesmo o envelhecimento em si já foi comprovado de ser revertido com uma Whole Food Plant-Based Diet, a Low Fat Whole Food Plant-Based Diet, uma dieta hipolipídica. Né? Então o Ornish, um dos cardiologistas do Bill Clinton, ele tem um currículo fenomenal, publicando nos principais jornais médicos científicos. Ele já provou reversão de doença cardiovascular, câncer, diabetes e ultimamente ele também provou suprarregulação da telomerase. Telômeros são as capas dos cromossomos e eles vão desgastando à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai dividindo a nível celular. Ele mostrou que, pegando um grupo controle e uma intervenção, botou um numa dieta vegana, hipolipídica, integral, etc., e o outro numa dieta saudável, onívora, perante as preconizações dos órgãos que instituem isso.
Ele mostrou que os onívoros tinham infrarregulação da telomerase, ou seja, ela era perdida, enquanto numa dieta vegana ela era aumentada no sangue. Ou seja, então você tem recuperação dos telômeros através da telomerase, né? Você deixa o seu corpo, você dá ferramentas para o seu corpo trabalhar sozinho, né? E você não danifica ele com toxicidade. Entende? Você tá num detox eterno, na verdade. O povo agora gosta, né? A moda dos sucos detox. Uhul, tomou suco detox. Gente, é tão ridículo isso, porque não adianta nada. É igual você, né, faz uma faxina no banheiro, depois você vai estar ali no jogo, indo o tempo todo ali. Não existe cura, porque o problema é que a gente foi ensinado pela medicina que existe cura. Que o médico pode ser um curandeiro ao dar um remédio ou uma cirurgia. Quando, na verdade, é o processo de regeneração, ele está sempre ocorrendo. Você está sempre regenerando e danificando, regenerando e danificando. Então tem que ter um equilíbrio, que a gente naturalmente teria quando a gente viveria de forma natural. Só que a gente vive de forma tão anormal que você desgasta mais do que repara. Você consome mais cancerígenos do que o corpo consegue lidar. Então aí você vai degenerando aceleradamente. E só voltando para o que você tinha perguntado e aí o vegano é na verdade uma ideologia de vida de minimizar ao máximo o sofrimento, a influência na vida de um outro ser. Sim. Tentar cuidar do reino animal. E no final das contas ou seja, a gente não usa couro, não usa nada que impacte na vida de um animal. E ainda tem o crudívoro, que é quem come comida crua. Aí já divide um pouco dentro do crudivorismo. Tem o pessoal da alimentação viva, que come tudo germinado, foca mais em germinados. E tem nós, frugívoros, que a gente foca no que, como todo animal come. Com a mão, com o bico, sem prato, sem talher, sem faca, sem garfo, sem temperar, sem jogar, nada industrializado em cima da comida para temperar. Então a gente não usa azeite, não usa óleo de coco, não usa nada industrializado que o mundo crudívoro geralmente usa. Café. É um grão torrado. Aí já a gente não utiliza. Porque o que acontece? O cozimento usual já produz 2.000 microgramas ou 2.000 miligramas, acho que é miligramas de toxinas ao dia. São chamados os produtos da reação de Maillard. Hoje em dia, o Maillard ele provou isso já há mais de 100 anos, ele era um médico, que 420 substâncias tóxicas eram formadas durante o processo de cozimento. Hoje em dia a gente sabe que elas são mutagênicas, cancerígenas, genotóxicas, citotóxicas, teratogênicas, clastogênicas e pró-inflamatórias. Nossa, já fiquei doente aqui só de ouvir isso aqui, gente, socorro! Só que é que nem cigarro, você não se mata da noite pro dia quando você fuma. Você injeta, as pessoas injetam crack, cocaína, sei lá o que elas usam e ficam vivas durante muitos anos. Então a gente quer só reduzir toxicidade, porque é uma coisa que não é necessária. Então quanto mais a gente queima a comida, a gente destrói ela, a gente não constrói nada com fogo. O fogo é destrutivo, ele não é construtivo. Então a gente é quase um insulto ao Criador, à natureza, quem quer que seja, sugerir que a gente consegue melhorar o alimento perfeito que ela já deu. O alimento para cada espécie sai já temperado direto da planta. Pra gente, banana, figo, melancia, caqui já vem com gosto. Para um animal carnívoro, a carne já vem com gosto. Ele precisa daquilo, né? Porque cada tipo de espécie é simbionte de um tipo de planta. Então nós somos os simbiontes das frutíferas. A planta, com uma inteligência inexplicável, evoluiu a um ponto de desenvolver uma forma de auxiliar o animal e o animal auxiliar ela. Ela não consegue se replantar em outros locais, ela é estacionária. Então ela utiliza o que? O animal. Ela produz um fruto extremamente atraente, chamativo a todos os sentidos dele, ele come e vai defecar em outro lugar e levar e replantar a planta. Que lindo, né? É lindo. Então cada tipo de espécie evoluiu com um tipo de dieta, com um tipo de planta. E no final das contas, nós temos um código genético que codifica proteínas que vai para a ponta da nossa língua e permite a gente sentir o quê? O gosto de sal e açúcar, que é os dois primários constituintes das frutas e vegetais. Já um gato não, você dá uma manga para ele não liga. Só que você abre um salmão na frente dele, ele fica doido, escala você e fica... Queijo, nossa, é louco por queijo. Ele quer comer queijo atrás. Porque ele sente o gosto da gordura e proteína. Entende? Ele consegue sentir, nós não. Nós precisamos fazer o quê? Queimar e jogar sal.
Que aí é como você gosta de comida cozida. A gente brinca, né? Você gosta de feijão? Gosto, amo feijão. Mas como que você come? Eu jogo na panela, um pouco de azeite, um pouco de alho, um pouco de cebola, um pouco de sal, um pouco de bacon. Aí você fala, você gosta de carne? Gosto. Eu jogo na panela, um pouco de alho, um pouco de cebola. A pessoa não gosta do alimento, ela gosta do tempero. E da reação de Maillard, que forma caramelização, causa alterações na textura e no gosto do alimento e pervertem a capacidade do cérebro de discernir o que é bom a ele. Tipo xarope de criança. O que eles faziam? Era amargo demais, a criança odiava. Só que aí eles começaram a fazer o quê? Jogar glicose. O cérebro, assim que toca a glicose na ponta da língua, ele entende que seria o quê? Fruta. Ele entende que seria o único açúcar que a gente acharia na natureza. O açúcar que a gente evoluiu com ele. Ele não consegue discernir, tipo, isso aqui não é uma fruta. Só que aí ele deixa passar. As 8 civilizações mais longevas do mundo, chamadas Blue Zones na literatura, chegam em 120. Aos 100 anos tem a artéria de uma pessoa de 20 anos. Entende? É surreal. É compreender que a incidência de câncer em alguns locais no mundo pode ser 250 vezes menos. E você acha possível reverter o câncer? Bom, eu já conheci pessoas que há 40 anos atrás descobriram o higienismo, estavam em estado terminal, estão vivas em saúde perfeita. Você tem o caso da Ruth Riderich, que ela é muito famosa, e ela, na verdade, ela não foi para uma dieta crua e para o higienismo, que é alguma coisa, acredito eu, muito mais avançada, e eu tenho dados para comprovar, mas é uma coisa muito mais avançada. Ela descobriu o McDougall, que é um dos principais médicos veganos do mundo. Ele estava fazendo uma pesquisa com mulheres com câncer de mama. Ela não era famosa por ser corredora nem nada. Ela já tinha passado por mastectomia, já estava em um estágio relativamente avançado. Adotou as recomendações do McDougall, porque ele já era um médico vegano na época, já há quase 40 anos. Depois disso, ela acabou virando a maior maior Ironman do mundo. Ela tem da categoria dela, ou seja, que ela é uma senhora já de 80 anos, ela é a maior ganhadora de Ironmans e outros tipos de provas. Você imagina uma ex-paciente de câncer em estágio avançado, virando uma das maiores corredoras do mundo e a maior corredora na categoria dela, e viva 40 anos depois. Divulgando que ela não tem mais câncer. Não tem mais câncer. Ela já é o cartão de visita, ela não precisa divulgar mais nada, entendeu? Ô, Edu, eu queria, assim, eu sou uma pessoa, né? Mas, só finalizar, o Ornish mostrou reversão num follow-up de 5 anos. Então, enquanto as pessoas no grupo controle, na dieta da Associação Americana do Câncer, só precisavam de mais intervenções cirúrgicas, medicamentos, e só pioravam ao longo dos 5 anos de follow-up, os na dieta Ornish, ou seja, na dieta vegana, hipolipídica integral, só melhoravam, só cada vez mais mostravam reversão da doença. Então, isso com uma dieta vegana, cozida, sabe, como eu gosto de brincar carinhosamente, comida de pássaro velha queimada, né? Porque o pássaro pelo menos come direto na planta, a gente não, a gente deixa ela secar, vai comer 6 meses depois, queima na panela por 2 horas e acha que está comendo algo natural, né? Não, e agora que a gente tá falando em comida, né? Porque eu adoro falar em comida, vocês não têm noção que eu tava olhando os pratos dele. Porque a gente tem uma imagem assim, putz, o cara é cru de coitado, né? Só come banana, abacaxi, não tem nada. Gente, vocês não têm ideia das coisas que essas pessoas fazem naqueles pratinhos. Tipo, a minha comida é uma porcaria, né? Porque assim, brownies. Dá pra criar um mundo maravilhoso, que a gente não tem ideia. São 2 coisas que eu tenho pena quando eu vejo as pessoas geralmente comendo normal. Elas comem uns pratinhos tão pequenos, eu sento com tipo 3 quilos de melancia no colo, eu abro meia melancia. Eu tô com 4 melancias e 40 cocos no carro. Eu vi a pessoa chegando ali falando que comprou uma jaca que trouxe pra ele. Eu falei, oi, eu quero virar crudívoro agora. Eu sento, almoço meia jaca, entende? E de boa, super... Isso por quê? Porque, explica para as pessoas porque seres humanos são organismos frugívoros, ou seja, a definição da biologia dos primatas antropóides, dos animais que compartilham 99,3% do nosso material genético. E se você não for um criacionista, acreditar que nós saímos da costela de Adão e Eva, você vai concordar com Darwin e a seleção natural das espécies, a evolução. Então nós saímos de um primata antropóide há 6 milhões de anos atrás. Em termos de anatomia, fisiologia e bioquímica, somos idênticos a eles. 99,3% do DNA, né? E
que acontece com todo tipo de animal na natureza? Ele come um tipo de alimento até estar saciado. Eles fazem o que é chamado de monorrefeição. Um chimpanzé chega debaixo de uma árvore de banana, ele vai comer bananas. Ele não vai pegar as bananas, carregar na mochila ou nas costas, achar uma árvore de manga, colher mangas, achar... Seria eu, não o chimpanzé. Andar mais 2 km, 3 km, podendo ser predado, podendo ter que atravessar rios, etc. Aí ele acha tomates, alface, sabe, umas nozes, faz um sanduíche. Isso não existe. Não. Entende? Animais carnívoros e animais herbívoros, eles vivem de monodieta. O animal carnívoro come carne hoje, carne amanhã, carne depois da manhã, carne depois da manhã. Para se alimentar. A vaca come grama hoje, grama amanhã e grama depois da manhã. E a gente fala de refeição nutritiva, misturando arroz, feijão. O arroz foi colhido quase 1 ano atrás. Já foi embalado num plástico cheio de xenobiótico. O feijão já foi colhido há quase 1 ano atrás, embalado num plástico cheio de xenobiótico. Ambos vão ser queimados pelo menos umas 2 horas no fogo. Aí depois você vem com farinha refinada de um trigo embalado em mais plástico cheio de xenobiótico. Aí depois a farinha queimada no fogo, com mais um bacon, mais um ovo, mais uma cebola e taca-lhe sal. Brasil. Aí depois vem com mais uma mandioca frita, depois mais um pedaço de bife, depois mais uma Coca-Cola, ou se você for natureba, um suquinho pasteurizado, um suquinho cozido, né? Aí depois com mais açúcar, sabe? Às vezes com os conservantes, aí depois um cafezinho, um bolo, sabe? Que aí vem trigo, o açúcar vem da beterraba, já industrializada, refinada, embalado num plástico cheio de xenobiótico. Você vai ver, são 20 ingredientes numa refeição ao invés de um só. E as pessoas se perguntam, comendo comida de pássaro velha, misturado com 20 ingredientes de uma só vez diferente, imagina o que ocorre no sistema gastrointestinal que evoluiu durante milhões de anos, comendo um alimento só por vez, fresco, saindo da planta, rico em água, rico em cores, rico em fitonutrientes. O alimento cozido é o quê? É aquela comida pastosa e escura, né? Tipo, branca e preta. E uma carne, sei lá, qual é a cor que aquilo acontece. Então você fala assim, e a ingestão de micro e fitonutrientes de um primata antropóide, que chega a comer 10 bananas de uma só vez. São os alimentos mais ricos em caloria por caloria em micronutrientes, né? Vitaminas, minerais. Você não conta nada para comer. Eu como comida, como aparece na horta. Com sabe, eu chego no hortifruti, o que atrai minha visão, entende? É lindo, porque o cérebro já é seu nutricionista, o paladar já é seu nutricionista. Na natureza, o animal não conta calorias e gramatura de proteína. O cavalo fala, eu vou comer grama porque olha essa grama. No MyFitnessPal, o cavalo pôs lá no MyFitnessPal, eu acho que aqui eu preciso comer. Ele segue os neurocircuitos, são instintos embutidos na biologia que já indicam a ele exatamente o que fazer. E a gente sabe que, por exemplo, os AIDS, os subprodutos da glicação avançada, uma das principais toxinas do cozimento, estão na endometriose, estão em tecidos de endometriose, estão em tecidos de síndrome do ovário policístico, estão em tecidos cancerígenos, são diabetogênicos, são aterogênicos, são correlacionados a inúmeras doenças autoimunes. Uma das toxinas do cozimento, uma delas. Que loucura. E assim, para exercício, treinar, energia, eu quero que você conte para as pessoas como que é. Sim, fato, a gente vai chegar na parte científica, mas eu só peço uma reflexão. 700 mil espécies compartilham o globo conosco, nenhuma delas queima seu alimento. E eles nascem na natureza, que quer dizer que eles fazem qualquer atleta humano parecer uma criança, um garoto brincando no play. Porque eles nasceram fazendo isso. A vida deles depende disso. Se eles não forem extremamente informes, baixo percentual de gordura, etc., eles são predados. Um chimpanzé chega a levantar 5 vezes mais peso quilo por quilo do que um ser humano. Só come fruta e folha. Nunca viu arroz, feijão, batata. Como que eles desenvolvem aquela força? Você vai ver o nível de estrutura muscular e óssea deles, é surreal. Aí é simples. Olha para todos os animais. Eles são muito mais atletas do que qualquer um pode pensar. Se não desse certo, não daria certo para eles. Entende?
Então, um gorila não chegaria a 260 quilos comendo fruta e folha. Aí a gente passa para a parte nutricional. Os dados científicos são de até mesmo os AIDS prejudicando a biossíntese proteica e a manutenção de massa magra. A gente tem dados clínicos em animais e em seres humanos. Os AIDS prejudicando várias questões E a gente pega, por exemplo, os Papua-Ralanda da Nova Guiné. São negros fortes, famosos por viverem na selva e serem, sabe, e se virarem. Sim. Comem 35 gramas de proteína ao dia. A OMS recomenda 54 gramas para um homem de 70 quilos. Eles comem bem menos do que se esperaria de homens extremamente ativos vivendo na natureza. E as pesquisas mostram que, na verdade, eles utilizam e absorvem melhor o pouco que eles consomem. E eles consomem até menos do que os japoneses que os pesquisadores compararam, e eles eram mais fortes e mais em forma. Então, o que a gente ouve sobre você pega o complexo B é responsável pela metabolização dos 3 macros. Então, quando você não consome uma alta quantidade de vitaminas, minerais, antioxidantes, fitonutrientes, você se prejudica como atleta. Eu posso falar por mim mesmo. Por exemplo, eu estava falando, eu estou mais magro porque eu saí de um jejum, eu estou uns 6, 7 quilos abaixo do peso. Mas eu nunca fui atleta. Eu desempenho melhor do que toda a minha vida, disparado, assim, a nível neurológico e a nível físico. Mas meus amigos que eram atletas quando eu era pequeno, às vezes não aguentam comigo. Eles podem ter mais coordenação motora porque desenvolveram às vezes 20 anos praticando um esporte, mas em relação à resistência, gás, energia. Isso mesmo. Eu posso treinar às vezes eu já treinei 4 horas, no dia seguinte eu não preciso recuperar. Eu não tenho recuperação muscular, eu não tenho cansaço. Eu tava perguntando pro Edu, porque eu gosto da história de estar mais musculosinho, né? Até coisa de quem já foi mais gordo, Então, se era possível a gente comendo cru, comendo dessa maneira que ele tá mostrando pra gente, a gente manter um corpo mais desenhadinho, que é o caso da Tati, que é uma super amiga dele, que é maravilhosa. E ele tava me explicando que existe, tudo a gente adaptar. Eu vou te mandar fotos, eu vou te mandar pra você botar fotos eu pós-jejum e antes de jejum. Tá. É 10 quilos assim de diferença, entende? Quando às vezes eu aumento a proporção aumento a proteína e a ingestão calórica, ou quando eu reduzo. Sim. Então a gente consegue biomodular isso. O crescimento, a mitogênese, a hipertrofia e o envelhecimento por si só. Então facilmente você consegue, e é só olhar para os animais. Você vê um gorila, você vê um rinoceronte, um elefante, eles são muito fortes. E eles não perdem peso e ficam magrelos e sem músculo numa dieta crudívora. E não dá pra ser obeso. Existe obesidade? Eu desconheço. Olha que eu estou no movimento há 12 anos. Eu completamente desconheço. Você vai olhar para os dados clínicos, fruta e vegetal é inversamente correlacionado à obesidade. Síndrome metabólica, entre vários outros fatores, né? Apesar das pessoas terem medo de consumir fruta por causa do açúcar, ela é inversamente correlacionada à diabetes, né? Mas você consegue sim facilmente. Só que eu, propositalmente, vivo numa dieta mais hipoproteica e hipocalórica, porque eu não quero envelhecer. Eu quero o máximo da minha saúde. Mas a gente consegue modular só a ingestão de macro, sabe? Você fazendo um plano alimentar, eu fazendo um plano alimentar para um paciente, ele fala para mim, olha, eu quero ficar forte com uma dieta crua, sem problema. Eu monto facilmente e vai dar mais resultado. Porque óbvio que menos toxinas e mais nutrientes, o que um atleta quer? Ele quer melhorar a nutrição dele. Claro. E a solução óbvia é comer o alimento fresco como sai da planta. Ninguém consegue discordar que o alimento fresco, cru, integral, maduro é mais saudável, orgânico, uma planta é mais saudável que cozido, refinado, seco, com agrotóxico, verde e sendo um animal, sabe? Quem a usina de nutrientes? Quem que produz os nutrientes? É a planta. É ela que puxa os nutrientes do solo, puxa o nitrogênio do ar e vai montando vários tipos de nutrientes que o animal ele só se apodera dele. Entende? Então, no final das contas, a gente está... sim, carne tem mais proteína? Tem.
Só que você não come o alimento por um nutriente, você come o pacote completo. Então, quando você come mais proteína da carne, você está comendo gordura saturada, o colesterol, toxinas ambientais que são bioacumuladas e biomagnificadas. Você está fazendo uma proporção maior de sódio, a falta de fitonutrientes, a falta de fibra, a falta de água. São inúmeras questões que você consegue da mesma forma. Um feijão tem a quantidade de aminoácidos de uma leguminosa é mesmo de um pedaço de carne. Só que de uma forma muito mais saudável. E o que a gente vê é que você não precisa consumir tanto. Quando você é mais saudável, porque tanto é que má nutrição é excesso ou pouco consumo. E você acaba excretando quando você consome demais. Acima da capacidade do organismo, da célula de absorver e assimilar aquilo. Entende? Então vai muito mais além do que essa coisa que a indústria vende pra gente, né? Tipo, proteína, sabe? Aí você vê o Sarasa, é aquela coisa que a gente não vai entrar em questão, porque a gente também não tá querendo atacar, né, Du? Mas assim, eu tô muito encantada, eu tô vendo muitas mulheres grávidas hoje que estão vendo que, né, é diferente para você gerar um bebê com esse tipo de alimentação, com esse tipo de nutrição para você e para o seu fruto ali, e a criança já nasce nessa... Como é que funcionaria? Bom, eu estou publicando agora em menos de um mês o veganismo para mães, pais e bebês, né? Que na verdade seria o crudivorismo, o higienismo, eu só botei o nome, mas é para auxiliar o conceito como um todo. Mas é simples. O pessoal me pergunta, dá para ser mãe e ser vegana, ser crudívora? A gente volta a brincar. 700 mil espécies no planeta. 700 mil espécies no planeta durante milhões de anos, dezenas de milhões de anos, crescem todos sua prole com comida crua. Seja vegetal ou animal, mas só que a maior parte, 80% dos animais são crudívoros veganos, né? 20% ou 30% são onívoros, né? Ou carnívoros. Então, que dá? Você pega civilizações primitivas, eles quase não usam fogo. Eles não usam, tipo, sabe, os Papo-Highlanders lá, eles às vezes saem, tipo, tem um vídeo famoso do Jerry Diamond mostrando eles saindo para caçar, voltam com um sapo e um saco de cogumelos para uma tribo inteira. Aí acabam vivendo de banana e raiz, entende? Então, dá sim, fácil, é mais nutritivo, só que, óbvio, a pessoa não deve fazer sem acompanhamento de um bom nutricionista que entenda sobre o assunto. Porque o que acontece? Alguns veganos acabaram queimando o movimento porque às vezes tipo, não tem conhecimento nenhum nutricional, tira o leite materno e tenta dar leite de coco para a criança, sabe? Ou leite de soja industrializado para a criança, só isso na fase de crescimento. Aí dá problema. Mas também tem muito onívoro fazendo dieta errada, aplicando errado, e você pega muito problema numa dieta onívora, né? Mas a gente, então tem que ser, é super viável, é só adequar a proporção de macro, é só entender de certos parâmetros, entende? Tipo, por exemplo, os primatas antropóides amamentam até os 6 anos de idade. As civilizações primitivas também amamentam até os 6 anos de idade. Então, uma das questões é que a criança ela precisa de mais gordura que nós adultos. Então, o leite materno, a proporção de macro é favorável à gordura. É quase 50% das calorias vindo de gordura. Sim. Porque ela tem formação, gordura é mais compacto, então não tem como se dar uma dieta hipolipídica para uma criança, que é às vezes o que as pessoas fazem. Ou uma dieta é só simplesmente adequar. E buscar um profissional que possa. Não adianta, Isso gente, no mesmo. Google, vocês vão achar. Não adianta, quer dizer, no Google você encontra uma coisa em outra, mas assim, para você conhecer, para você saber, para você realmente ter responsabilidade naquilo que você quer para sua vida, que é uma responsabilidade. A sua nutrição é a coisa mais importante da sua vida, a sua saúde. Não dá para você ter nada na sua vida se você não tiver saúde. Então, precisa sempre buscar pessoas que possam te ajudar, como é o caso do Edu. Então, assim, eu queria muito te trazer aqui pra mostrar. Eu tô aqui embasbacada, porque eu não tinha noção de... Assim, eu tinha noção, obviamente,
Mas assim, não tinha noção desse mundo maravilhoso que ele mostra pra gente. E eu queria te parabenizar por isso. Te parabenizar por levar essa mensagem com esse... Gente, é uma abertura, assim, eu falei com ele, ele falou um dia depois, vamos, não, entendeu? E é só pensar, pensa bem, se a gente come uma jaca, tem 60 sementes ali dentro, você espalha elas se replantam sozinhas, crescem árvores que produzem mais 60 jacas a cada ano, com mais 60 sementes. Tem macieiras centenárias que produzem 4 toneladas de maçã. Tudo sozinho. E a árvore, ela começa a criar um microclima e auxilia o solo, do Ernest Gost, não sei se você conhece aquele da agricultura sintrópica. Ele mostrou que ele pega deserto e, através de plantar árvores frutíferas, etc., ele faz a coisa virar uma floresta. Entende? Então, quando você começa a perceber que a fome no mundo não existe, não era para existir, é porque a gente não está comendo fruta e não está replantando elas, que é um alimento que você não precisa plantar. Ele já fica ali dando durante décadas e dá muita semente. Isso, né? Pra gente não passar necessidade. Aí a árvore, ela auxilia o equilíbrio hídrico, ela limpa as toxinas ambientais através de um conceito chamado fígado verde, elas puxam gás carbônico e produzem o oxigênio, elas fornecem casa e comida para os animais, elas criam toda a biodiversidade. Então, tipo assim, mudar para uma fruticultura é acabar as questões sociais. O investimento, por exemplo, os Estados Unidos gastam 4 trilhões está indo para 4 trilhões de dólares ao ano com cuidados à saúde. Entende? Que era pra... E a indústria, e aí como é que vai ficar a indústria farmacêutica? Como é que eles vão, né? Aí vai ser uma guerra que a gente vai ter que segurar, né? Você entende como bonito é? É acabar com desigualdades, acabar com fome, acabar com problemas de saúde. Também que já tá enchendo o saco, entendeu? Tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? É complicado. E eu, graças a Deus, eu acho assim que a gente tá evoluindo. Eu acho que o planeta está realmente despertando para uma nova era e eu acho que as pessoas cada vez mais estão buscando, cada vez mais a gente tem que ter isso, mostrar que existem outros caminhos no mundo, que não é só aquilo ali, né? Porque a gente está muito soldadinho. E fora que energeticamente falando em termos, que é só o que eu estudo, em termos de glândula pineal, em termos de todas essas coisas, voa, né? Voa. A intuição, tudo deve ser assim, surreal, porque você está se alimentando de energia surreal, é só energia, você não tem nada ali te impedindo. É surreal. É surreal. É uma sensação única, que é como se a vida fizesse sentido. E como se a percepção de tudo... eu tenho um ditado zulu que eu adoro. O estômago estufado não consegue ver coisas secretas. E é óbvio, eles estavam na natureza, eles percebiam isso. Quanto mais você come, menor sua capacidade neurológica, entende? A gente sabe que jejum, por exemplo, jejum intermitente, frutos e vegetais, exercícios físicos, auxiliam fatores neurotróficos que fornecem neurogênese e neuroproteção, entende? Então, tipo, é surreal. A sensação é ser um ser um com a natureza, é uma coisa inexplicável, cientificamente é inexplicável. O nosso intestino já foi considerado o nosso cérebro, né? Então, você imagina, a digestão é completamente outra e, enfim, aí tudo muda. O alimento já vem pré-digerido da árvore, o processo de maduração já é uma pré-digestão. Tanto é que a fruta vira você dentro de minutos, né? Que lindo, obrigada, Edu. Grato a você. Quem sabe um dia você não vai ser o meu nutricionista. Eu vou estudar bastante. E, gente, ele tem um monte de livro que eu vou deixar tudo aqui. Se você me permitir, depois eu vou escrever tudo aqui. Próxima vez a gente faz um jantar, faz uma receita bem linda para o pessoal. Pra vocês verem o que é comida de verdade realmente. Sim, achava que eu já comia comida dá pra fazer bolo, crepe, brigadeiro, cupcake, torta, o que você imaginar. Podemos marcar a consulta amanhã já? Depois dessa já me ganhou. Entendeu? Certeza.